Os pianistas de Bagé buscam apoio para manter seu concerto no calendário cultural da cidade. Como está a obra da Praça do Bairro Ivo Ferronato, prometida para 2013? Conheça o novo comandante do 6º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. O nadador bagéense Roberto Alcalde conta sobre sua preparação para as Paralimpíadas do Rio. Esses e outros destaques você confere agora no Câmara Notícias. Pianistas de Bagé já se preparam para o tradicional concerto de fim de ano. Mas em 2016, eles precisam da ajuda da comunidade para manter o evento. O grupo Pianistas de Bagé foi criado na década de 60, pela professora Gelsi Médici. Posteriormente, os artistas ficaram alguns anos sem se reunir. E a professora Lúcia Antônia de Mello retomou as atividades em 2008. Ele reúne professores e alunos para concertos tocados a 20 mãos. Eu via a possibilidade de reunir aquele pessoal que há tanto tempo já usa, até fazia muitos anos que eu não os via, né? Então, nesse sentimento de um pouco de saudade, um pouco de voltar a tocar piano, é que surgiu eu fazer esse convite, porque a dona Josi, a nossa professora de piano, ela, em 2008, fazia 80 anos, e nós achávamos, nós, os alunos, não só de piano, mas de canto, que ela também deu aula de canto, nós achávamos que a gente poderia fazer uma homenagem assim, bem bonita para ela, e que melhor do que os ex-alunos dela. Então, nós fizemos os convites, alguns vieram, outros não, mas os que vieram tocaram, se apresentaram, e daí, então, foi toda aquela emoção, todo mundo se encontrando, reencontrando, né? E daí, então, eu perguntei para mim mesma, eu digo, mas por que eu não começo a fazer de uma vez isso? Eu começo a distribuir as músicas, faço os convites, se quiserem tocar e tal. Então, aí daí começou. O grupo reúne em torno de 50 pianistas, vindos de diversas partes do Brasil. Daqui aqui do Sul, do Rio, tem um rapaz que está fazendo, o Marcelo Brum está fazendo doutorado em São Paulo, também foi nosso aluno aqui do IMBA. E aqui do Sul, umas quantas cidades, né? Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, e os daqui também. E dando assim, uma ênfase também especial para os alunos de piano que estão estudando atualmente no IMBA. Um dos destaques do grupo é a pianista Zaida Valentim, bagéense radicada no Rio de Janeiro há mais de 25 anos. Nessa segunda leva eu retornei, né? Porque nesse meio tempo eu fui embora de Bagé, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, e quando eu voltei, numa ocasião, uma festividade de aniversário da professora Gelsi Médici, que foi uma das idealizadoras desse grupo, eu tomei contato com a Lúcia Antônia, que estava revitalizando, e aí a Lúcia me convidou e eu voltei a participar, em 2009, eu acho, 2010, por aí, não me lembro mais a data exatamente. E estou até hoje, embora morando fora, tanto eu quanto outros pianistas, a Lúcia procura adequar a época e a gente vê a agenda, todos têm outras atividades, em geral pedagógicas, de professores em universidades, estudantes de música, de faculdade, né, de música. A gente vê a agenda e deixa essa semana especial para os ensaios e para as apresentações. A Lúcia, ela programa, uma vez já decidido o tema, porque a gente procura fazer recitais temáticos, e esse ano eu acho que o tema são as músicas de cinema, e ela faz as partituras, muitas vezes a dificuldade material para essa formação, né, é muito escassa, então tem participantes do grupo que têm mais aptidões, mais talentos para poder fazer, por exemplo, arranjos. Então o grupo mesmo, quando não consegue as partituras originais para a formação, alguns componentes compõem, fazem arranjos, e assim que as músicas vão ficando definidas, a Lúcia vai distribuindo quem vai tocar o quê e vai nos enviando. Eu recebo as partituras no Rio de Janeiro, e lá eu tenho uma outra colega que participa, que é a Vera Ingues, e nós ensaiamos lá. Não necessariamente iremos tocar juntas aqui, mas para ir adequando já a formação, a gente ensaia lá e depois chega aqui uma semana antes e nos reunimos ao grupo e ensaiamos aqui. Em
Em 2016, os pianistas preparam um concerto 5 pianos a 20 mãos, com o tema A Música Maravilhosa do Cinema, que vai reunir releituras de clássicos da sétima arte. Eu acredito que vai ser um espetáculo inusitado, porque nós vamos tocar, a maioria das nossas partituras, das nossas músicas, vão ser músicas músicas famosas, que ficaram famosas, que foram de filmes. E músicas assim que praticamente se tornaram umas músicas clássicas, né? Porque até hoje, né, apesar do tempo, elas são tocadas diariamente, a gente ouve alguma coisa. O público pode esperar grandes surpresas, porque nós vamos fazer 2 partes, assim, sem intervalo. A primeira parte com músicas eruditas que fizeram sucesso nos filmes, em alguns filmes, e na segunda parte a gente vai tocar músicas populares mesmo, né? Agora eu me lembrei, a função do artista é esse mesmo, né? O nosso trabalho é cultivar aquilo que já foi feito e não deixar cair a peteca e estar pronto para coisas novas, né? O projeto possui caráter pedagógico, pois promove a aproximação dos alunos do conservatório e estudantes de música com pianistas já experientes. Comecei a estudar piano aqui no IMBA, aos 7 anos de idade. A professora Lúcia, a tia Lúcia, como a gente chama, foi minha professora durante um tempo considerável da minha formação. Atualmente eu estudo bacharelado em música na Universidade Federal de Santa Maria, então foi essa profissão que eu escolhi para mim. É sempre uma alegria muito grande tocar nesse grupo, é um grande incentivo para os alunos de piano do IMBA. Essa tradição de tocar piano a 4 mãos eu conheci através da Lúcia Antônia, da professora Lúcia, e isso foi um diferencial na minha vida. Atualmente eu estudo em Santa Maria e lá eu organizo o meu próprio grupo de piano a 4 mãos. Então, isso é uma coisa legal, porque é uma inspiração. Começou com uma das idealizadoras do grupo, a professora Jussi Portumetsi, que passou para as alunas dela, que agora está passando para outras gerações, né? Então, isso é muito bom vir aqui tocar, reencontrar os colegas de piano, reencontrar professores, amigos e também conhecer novas pessoas que entraram no grupo e que estão tocando conosco. O espetáculo desse ano está marcado para os dias 18 e 19 de novembro. Entretanto, o grupo enfrenta problemas para cobrir todos os custos de produção. Ocorre que sempre é um problema a questão de organizar na questão de custeio desse evento, né? É um evento caro, porque exige 5 pianos, mais o transporte desses pianos. No caso, para o museu esse ano, é um custo bastante considerável. Também a questão da afinação e manutenção desses instrumentos, né? Passagens de avião para os músicos que são de fora, passagens de ônibus. São custos que a gente tem e que a gente precisa tirar de alguma maneira. Nos últimos anos a gente vem tendo que cobrar ingresso, uma coisa que não ocorria um tempo atrás, porque a gente conseguia só de ajudas ou de apoios resolver essas situações, mas isso não vem ocorrendo. Esse ano está se tornando cada vez mais difícil, porque a gente não tem nem o apoio da associação do IMBA, que historicamente ajudava o grupo, e também a gente só tem a venda de ingressos no período do evento, o que torna difícil e caro, porque a gente fica pedindo empréstimos ou ajuda dos próprios membros do grupo, que já participam sem cobrar absolutamente nenhum valor. Então eles vêm de graça, participam de graça, tudo pelo amor à música, pelo amor ao Instituto Municipal de Belas Artes, que é o IMBA, né? Porque esse é o envolvimento que eles têm na casa, né?
com Bagé principalmente. Os pianos atualmente, os que são utilizados nos ensaios e nos concertos, são próprios, são particulares de membros do grupo que emprestam por conta, né? Mas eles emprestam os pianos. A parte de carregamento, transporte desses pianos, tanto para o local onde vai ser executado o concerto, quanto a parte de depois devolvê-los para as suas casas, fica o nosso cargo, né? No caso, nós é que pagamos esse transporte, bem como a parte de manutenção desses instrumentos e o cuidado com eles naquele período. Então, naqueles 10 dias de ensaios que antecedem, toda a responsabilidade é nossa. Afinação, manutenção daqueles instrumentos. E isso exige que a gente tenha que contratar um afinador para o grupo, e ele vem de fora, porque em Bagé não possui afinadores. Então, essa pessoa vai ficar todos esses dias aqui, cuidando dos pianos, nos prestando esse serviço, que a gente agradece também, porque a gente precisa dele, né, no caso, e principalmente porque ele vai estar dando aquele cuidado, só que a gente vai ter que pagar ele todos esses dias, né? Então, isso é caro, se torna caro realmente. Só que, no fundo, pela arte não é caro. Se a gente for ver, para a história de Bagé, o fato de ser possivelmente e provavelmente o único grupo com essa dimensão e que se reúne há tantos anos, desde a década de 1960, um grupo que vai e volta e que as pessoas continuam unidas, se ligando através da música, isso a gente não vê em qualquer lugar. É bem complicado de se ver, talvez até impossível no meu modo de ver. Esse grupo também ele já participou de grandes espetáculos históricos aqui da nossa cidade, como a inauguração do Ginásio Militão, né? Ou então no clube comercial, quando se apresentavam, ou na rádio, quando se apresentavam. Então, esse grupo ele já está na história de Bagé. Só que manter ele exige alguma coisa. E a gente está pedindo para a nossa comunidade que ela possa nos ajudar a manter. Assim como se mantém clubes ou obras de arte, ou então museus na nossa cidade, que a gente possa também manter esse grupo. Eu acho que vai estar um espetáculo bonito, algumas dificuldades desde do ano passado que tivemos. Esse ano estamos com o problema porque o auditório do IMBA foi... Auditório, não, desculpa. O salão nobre do IMBA foi interditado e era o lugar onde nós ensaiávamos, porque dali já estão os 5 pianos, né? Então eu faço uns horários, esse pessoal que está por aqui, de vez em quando alguém me telefona, olha, esse fim de semana eu venho para dar uma passada, já de fora, né? Aí eu arrumo o horário direitinho, a gente passa o fim de semana estudando. Agora nós vamos ensaiar em 2 salas do IMBA, assim, com muita dificuldade eu consegui as salas que o diretor agora que está lá no IMBA me cedeu, e a gente vai trabalhar assim, até que se defina aquele problema da interdição do salão, e que eu acho que vai ser bem breve. Eu acho que eu vou conseguir ensaiar ainda lá com os 5 pianos, e depois, para a semana, nós vamos ter os 5 pianos lá no Centro Cultural, né? E vai dar tudo certo. E esperamos contar com todo o público bagense a nos prestigiar. Apesar das questões estruturais, o encontro dos pianistas de Bagé é uma oportunidade única, tanto para o público quanto para os artistas. Eu acho sempre prazeroso assim, vir tocar aqui em Bagé, porque é uma oportunidade que eu tenho de rever os amigos. O IMBA é a minha segunda casa, e a gente acaba... O artista sempre, como diz Milton Nascimento, vai onde o povo está. Então, na realidade, a gente acaba fazendo de cada palco um pouco da casa da gente, né? Então, assim, para mim, que saí daqui em 1982, né, fui para São Paulo, depois fui para o Rio para fazer mestrado e acabei ficando lá, me instalando e tendo toda a minha atividade artística mais na universidade e nos musicais e na televisão.
é um prazer, assim, um prazer porque eu revejo amigos, porque eu revejo a família e porque eu tenho oportunidade de fazer música, tocar nos pianos que eu já toquei quando criança e, às vezes, até lamentar um pouco, assim, o estado não de abandono, mas a dificuldade que a gente encontra, porque é um instrumento que precisa de uma manutenção, isso envolve situações econômicas, né, financeiras, e a gente também tem que lutar por essa particularidade, né? Mas para mim sempre é uma grande alegria. O Festival Hípico de Bagé já tem data marcada. Acontece nos dias 12, 13 e 14 de agosto no Círculo Militar. Nestes dias serão disputadas as provas da primeira etapa da Liga Hípica Fronteira Sul, da Copa Comandante-Geral da Brigada Militar e da terceira etapa do ranking do Comando Militar do Sul. No dia 12, a competição será a partir da 1 da tarde. No sábado, durante todo o dia, e o encerramento ocorre na manhã de domingo. No local, também terá atividades para crianças e uma praça de alimentação. O evento é aberto ao público em geral. A praça do bairro Ivo Ferronato estava prometida para ser entregue em 2013, mas até agora as obras não acabaram. Em 2013, iniciou a obra do Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro Ivo Ferronato. O projeto previa o primeiro espaço de lazer daquela região, com biblioteca, pista de skate, praça, quadra poliesportiva e auditório. Mas até hoje não foi concluído. Estamos aqui de novo na Praça do Céu, um empreendimento de mais de 1.641.000, onde a comunidade espera esse empreendimento desde 2013, onde a obra começou em março e teria que ser entregue em agosto. E infelizmente estamos em 2016 e até agora o que a gente vê aqui é o abandono, a qualquer momento o acidente. E quem será o responsável? O secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Fabiano Brum, afirma que uma questão técnica foi a causa do atraso. O atraso da obra se deu em decorrência da mudança, da alteração no plano de trabalho e na execução. Existem materiais do projeto padrão, que é um projeto nacional, que não foram encontrados pela empresa na região sul. Bom, foi entrado em contato com o Ministério da Cultura e houve autorização para que esses materiais pudessem ser trocados. A empresa seguiu o plano de trabalho, com piso, com luminárias que não eram do projeto original, com a consulta junto ao Ministério da Cultura. Então, após o boletim de medição dos engenheiros e responsáveis fiscais da obras, né, o que aconteceu? Quando foi feito essa informação para a Caixa, e a Caixa, como órgão fiscalizador, veio para ver se estava dentro se os boletins de medição estavam adequados, né? Como sim, eles não aprovaram a troca desses materiais. E aí foi onde houve a dificuldade do repasse através da Caixa. Várias negociações e várias reuniões desde setembro de 2015 vêm sendo feitas e um esforço do Poder Executivo para que essa obra seja retomada, né? E somente agora, em maio de 2016, foi onde chegou um denominador comum que sim, que o Ministério da Cultura teria feito essa liberação e a Caixa conseguiu achar um entendimento que, sendo um projeto nacional para o tamanho que é o Brasil, é certo que acharemos diferença em materiais, né, em regiões. Segundo o secretário, a empresa alega que está descapitalizada e cogita abandonar a obra, que já está mais de 70% pronta. Ele ainda afirma que está em negociação para que a empreiteira finalize a construção, já que outro processo licitatório levaria muito tempo. Um outro momento agora, que devido ao mau tempo e aos fortes ventos de acho que foi terça-feira passada, se não me engano, que era 26 ou 27, não lembro bem o dia, os tapumes da obra caíram. Então, nós fomos questionados por moradores do bairro, pela associação de bairro e por outras pessoas,
para interferir. O Poder Executivo não tem o poder de interferir no canteiro de obras. Enquanto o canteiro de obras estiver sobre responsabilidade da empresa ganhadora da licitação, o canteiro de obras é total responsabilidade da empresa. O vereador Lelinho Lopes participou de todo o processo desde o envio do projeto ao Ministério da Cultura. A nossa intenção é fazer com que o mais breve possível a empresa retorne para a obra. A Caixa Econômica, que já se comprometeu de que ter brevidade na liberação dos pagamentos, fará isso. Então, enquanto isso, aqui na condição de vereador, a gente vai estar fiscalizando e participando das diversas tratativas que forem acontecer. Então, a gente entende que essa obra, que ela prevê que é uma obra mais completa, esportiva e multicultural aqui dentro do município de Bagé. O 6º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar em Bagé troca de comando nesta semana. O novo comandante concedeu uma entrevista sobre seus projetos para a segurança da região. Bom, eu ingressei na corporação em 1986, né? Me formei em 88, né, sendo declarado aspirante oficial e tendo sido classificado no 3º Batalhão de Polícia Militar em Novo Hamburgo. Então lá desempenhei inúmeras funções. Uma que eu fiquei muito tempo era comandando pelotão de operações especiais, que à época era pelotão de choque. Posteriormente, então, eu fui classificado na Companhia de Taquara, qual abrangia 6 municípios sob minha responsabilidade. Ou seja, eu comandava, coordenava operacionalmente, administrativamente, os recursos humanos, materiais e a questão de policiamento. Posteriormente, eu retornei para o 3º Batalhão de Polícia Militar, Novo Hamburgo, novamente, exercendo várias funções, como chefe da 1ª seção, que é pessoal, recursos humanos, né? 2ª seção, que é a parte de inteligência da corporação, 3ª seção, que é a parte de instrução e treinamento, e 4ª seção, que é logística. E também respondi pela função de subcomandante e, no impedimento desse, também pela função de comandante do batalhão. Aí, posteriormente, então, eu fui transferido, a pedido, né, para Guaíba, na qual lá exerci a função de chefe do Estado-Maior, daquele Comando Regional Centro-Sul, e, posteriormente, então, eu assumi o comando do 31 Batalhão de Polícia Militar, que é em Guaíba também, com responsabilidade territorial também em 6 municípios. Posteriormente, assumi, então, interinamente o comando, né, Centro-Sul, no qual permaneci quase 7 meses, e, posteriormente, então, eu fui transferido para o Comando de Policiamento da Capital, lá permanecendo por 3 anos, tendo como principal atribuição chefe da subseção de correição e presidente dos conselhos de disciplina, que é ligado à atividade relacionada a procedimentos em andamento relacionados a alguns desvios de conduta de alguns integrantes da corporação. Na atividade de policiamento, muitas ocorrências elas demandavam situações específicas, mas como comandante regional nós tivemos então algumas questões problemáticas encharqueadas, né, que foram algumas rebeliões, em que à época nós contamos com o apoio também do Batalhão de Operações Especiais. No 3º BPM, nós tínhamos muitas questões relacionadas à greve, né, tráfico, uma quantidade muito grande de furto, roubos e homicídios, né? Mas eu atuava diretamente porque, na verdade, no início eu era, digamos, o executor e, posteriormente, então, eu passei a ser um coordenador, né, destas questões de tabular as ocorrências tabuladas para que a gente propiciasse uma questão de policiamento efetivo, né? Uma coisa que também aconteceu comigo nesse período foi em que nós conseguimos implementar, tanto em Novo Hamburgo quanto em Guaíba, né, conjuntamente com o comando que lá existia, a questão de trazer para essas frações curso de formação de soldado, né, que é uma intenção minha também, né, montar um projeto e disto tentar sensibilizar o comando da brigada. Essa é a primeira vez até que eu estou classificado, né, numa unidade operacional bem mais distante da região metropolitana, porque a minha carreira eu fiz basicamente no interior do estado,
mas não numa localidade tão distante. E aqui eu estou tomando conhecimento que existem algumas peculiaridades, até pela questão de ser uma região em que nós temos 3 municípios fronteiriços, né, com países amigos, e a extensão territorial também, né, dos municípios é muito grande, e que isto é óbvio, né, acaba facilitando alguns crimes específicos que é relacionado ao abigeato, né, que é um problema de toda esta região, não só do meu regimento, mas também em Uruguaiana, Santana do Livramento. E dentro destas 2 fatores de criminalidade, que é o tráfico de drogas também, né, e isto muito facilitado pela permeabilidade das nossas fronteiras, né, em que elas não são plenamente vigiadas. Então, nós temos como uma meta principal, e que já era também executada, diga-se de passagem, pelo meu antecessor, né, o Major Emílio, e que, com muito sucesso, conseguiu resultados excepcionais. E é óbvio que tudo isso contando com a nossa tropa, com o nosso efetivo, que efetivamente eles estão enganjados, ou seja, eles estão na corporação exercendo todas as suas atribuições, suas responsabilidades, e com digamos assim, engrandecendo a corporação pela atuação que eles têm. Diariamente, constantemente, é apreensão de drogas, de armas e prisão de indivíduos, quer seja foragidos, quer seja que tenham cometido o crime e logo adiante nós os tenhamos capturado e prendido. O abigeato é a primeira questão em que se toca, né? Quais são os nossos projetos para coibir e inibir isto? Já existem projetos em andamento e estão dando resultado, mas em cada reunião nós então estamos cooptando essas pessoas para que entrem no sistema nosso, que é muito fácil e é popularizado, que é a questão do WhatsApp, né? Então as informações são prestadas imediatamente e automaticamente a corporação é acionada nessa questão de atender a ocorrência. Mas nós também temos as ações preventivas, ou seja, questão de inteligência e o patrulhamento nas regiões mais remotas, tentando coibir esse tipo de crime. E bem como com a utilização da nossa patrulha do Assim-Ser, em que com outros órgãos, né, de fiscalização se conseguem excelentes resultados relacionados justamente, às vezes, à questão de sanidade do estabelecimento, né? Ou seja, às vezes um estabelecimento está comercializando um produto não dentro das características ideais para o consumo, ou eles não conseguem a procedência daquele produto que lá está para ser vendido. E a questão da droga, né, que é um dos maiores fomentadores de crimes, né, em qualquer lugar do país, porque a pessoa sob efeito de drogas ilícitas, eles cometem muito mais crime. Então, como o consumidor, na verdade, foi descriminalizado, mas ele sofre uma penalidade também, mas não o cerceamento da liberdade, então nós efetivamente temos que buscar o traficante para que, estagnando este vendedor, o consumidor também não tenha por onde buscar esse produto. Do comando regional mais importante da brigada e do estado, que é o comando de policiamento da capital. E lá nós também tínhamos dificuldades relacionadas aos efetivos. Então, aqui, o que nós vamos inicialmente fazer é utilizar o pelotão de operações especiais para que eles possam dar um apoio a estes municípios, né, que possuem efetivo reduzido. Então, deslocando patrulhas desse pelotão para que atuem em horários diversificados, ou seja, tanto diurno ou noturno, para coibir os crimes e transmitir uma sensação de segurança melhor às nossas comunidades. E também, né, nós temos um planejamento, a corporação tem, de inclusão de efetivos, e com esta inclusão de efetivos, com certeza nós receberemos alguns, e existe até um projeto de trazermos para a região aqueles policiais militares que estão servindo em outras, né? Ou seja, eles possuem residência na nossa região, mas estão trabalhando em outras, em trazê-los para cá. As atividades desenvolvidas pelo Major Emílio, que
era o comandante do 6º Regimento, elas permanecerão, ou seja, a aproximação de todos os órgãos relacionados à segurança pública, ou seja, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária até estadual, em alguma região que porventura a gente precise, né? Até porque nós temos nas proximidades, a Polícia Civil, que é uma grande parceira, né? Até porque nós estamos intimamente ligados, porque pertencemos efetivamente à administração do Estado, né? E contar também com a colaboração das autoridades limítrofes, né? Ou seja, do nosso país, em que já houve um contato prévio com um dos meus assessores para que haja uma reunião deles também conosco para que possamos combater este tipo de crime que assola a nossa região. Os órgãos de segurança pública estão em operação padrão. Isso significa que eles estão atendendo apenas ocorrências graves, em virtude do parcelamento de salário dos servidores do Estado. No dia 4 de agosto, houve uma mobilização em Bagé. Servidores estaduais de diversos órgãos realizaram uma paralisação no dia 4 de agosto. Em Bagé, a movimentação iniciou às 7 horas da manhã, quando integrantes de sindicatos foram ao quartel da Brigada Militar evitar a saída das viaturas. Logo depois, os funcionários públicos se concentraram na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e realizaram uma caminhada na Avenida 7 de Setembro. Nós estamos paralisados desde as 6 horas da manhã até as 21 horas de hoje, em protesto à falta de respeito do governador José Ivo Sartori com a categoria dos servidores do Executivo, uma vez que é o 6º mês consecutivo do parcelamento de salário. E desta vez, com uma parcela ridícula de R$ 650, parcela esta que é menor que o vale-refeição, por exemplo, de categorias como os magistrados e promotores, que recebem um vale-refeição de R$ 799. Esses servidores do Executivo, nós somos em torno de 344 servidores no Executivo, principalmente a segurança pública, a educação e saúde, fomos mais uma vez desrespeitados com essa parcela ridícula e como protesto foi tirado uma deliberação em Porto Alegre, no Bloco da Segurança, que engloba a UGIRM, Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, que somos 5.000 servidores, servidores da BANF, a Associação dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, a MAPERG, servidores da SUSEP e também servidores do CEPERS, os professores. Foi tirada uma deliberação de uma paralisação hoje, dia 4, das 6 horas da manhã até as 21 horas. Nós já estivemos na frente do quartel da Brigada Militar, impossibilitando a saída das viaturas da Brigada Militar. Estamos agora aqui concentrados. Além da paralisação, a Polícia Civil está fazendo operação padrão e as categorias não descartam a possibilidade de greve geral. A operação padrão ela está programada para acontecer até o dia 19, que é a previsão do governo de integralizar o salário dos servidores do Executivo até o dia 19. Então, enquanto não houver a integralização do pagamento do salário dos servidores, nós estaremos com a operação padrão e não descartando a greve geral que pode ocorrer a qualquer momento. Nessa semana, também foi registrado o 7º homicídio do ano em Bagé. David William Menezes Jardim Flores, de 27 anos, conhecido como Pão com Banha, foi morto com 3 tiros no bairro Malafaia na noite do dia 29 de julho. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Não foram apenas as seleções olímpicas que entraram em campo nessa semana no Rio de Janeiro. Há policiais de Bagé que estão atuando na segurança do evento. As Olimpíadas no Rio de Janeiro já começaram e tem 3 policiais rodoviários federais de Bagé que estão atuando lá. Eles são os responsáveis pela escolta de autoridades, armas utilizadas em esportes e cavalos das provas. Outra responsabilidade atribuída à equipe é acompanhar maratonas e ciclismo em via urbana. Conforme informações da Delegacia Regional, a saída desses policiais não afeta no trabalho das estradas da região. O atleta bagéense Roberto Alcalde está em preparação para os Jogos Paralímpicos do Rio. Confira uma entrevista exclusiva com o nadador. De 7 a 18 de setembro, o Rio de Janeiro recebe os Jogos Paralímpicos, que reúnem 23 modalidades esportivas, incluindo o triatlo e a canoagem. Em sua 15ª edição, os Jogos terão o primeiro representante bagéense.
Enquanto se prepara para a competição, o nadador Roberto Alcalde Rodrigues conversou com a TV Câmara e falou sobre a frustração com os Jogos de 2012 e a preparação e expectativa para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro agora em 2016. A convocação ela foi para a gente num evento, né, que teve no Comitê Paralímpico, porque a gente está treinando no Centro de Treinamento Paralímpico, e daí é um complexo muito grande, né, tem vários esportes paralímpicos e tudo. E aí foi lá mesmo que foi o evento que anunciaram a convocação oficial, né? Aí a gente estava lá no auditório, cheio de gente, estava bem movimentado. Foi convidado quem já estava pré-credenciado e quem treinava aqui em São Paulo. Então, todos os atletas que estavam treinando por aqui já foram convidados, só que ninguém sabia ao certo quem ia ou não, quem não ia, né? Sim. E como é que tu contou para tua família? Como é que foi? E acabou que o pessoal acabou mais tranquilo, porque a gente ficou muito perto em Londres, 2012. Foi por quando eu fui lá, né? Eu fui classificado na seletiva, na última chance eu fui classificado na prova, daí eu fiquei fora. A gente tinha criado muita expectativa até chegar a esse ponto, né? Então foi um momento bem complicado, né, na minha carreira. Mas aí agora a gente acabou tentando garantir muito cedo, né? Com muita tranquilidade. A gente já estava numa boa fase do ano passado. Então, quando eu consegui o índice, nesse ano, que foi no Open, que teve no evento teste no Rio de Janeiro, lá na piscina que vai ser os jogos, aí o pessoal já ficou meio tranquilo, porque, conseguiu o índice, então já era praticamente certo, né? Precisava só da confirmação. Então o pessoal acabou que já estava meio tranquilo, de certa forma, né? Mas a gente só sabe, a gente costuma falar que só sabe o que vai quando estiver lá mesmo, né? Então faz parte. E como é que tu tá encarando esse desafio, né? Já que da outra vez foi meio frustrante, assim, mas e como é que é agora, que agora é fácil, né? Ainda mais que aqui no Brasil. É uma responsabilidade muito grande, né? Só que do meu jeito, da minha personalidade mesmo, pelo que eu já aprendi com o esporte que funciona melhor para mim, eu tento diminuir o máximo possível as coisas, porque tem muita gente que acaba criando muita pressão, já é uma pressão muito grande, né? Tá numa Paralimpíada, ainda mais no Brasil, aí todo o resultado que tem, que é a cobrança, né? É todo mundo, é família, é torcida, é mídia, então não tem jeito, né? Se eu me cobro mais ainda, se eu crio mais expectativa ainda em cima das coisas, acaba complicando de vez. Então eu diminuo o máximo possível, eu deixo para pensar depois, né? Depois que acabar, eu penso, nossa, deu tudo certo, eu participei, não sei o quê. Só que agora é como se fosse treino, é um dia como outro qualquer, um evento. É difícil diminuir, né? Não tem nem como, mas a gente tenta o máximo possível para tranquilizar e fazer o que a gente faz no treino. Essa parte psicológica também faz parte do treinamento, assim? Também tem um acompanhamento para uma prova como essa? A gente tem acompanhamento psicológico, tem um tempinho já, e acaba que é muito individual, né, cada pessoa. Tem gente que nada muito bem, compete muito bem, botando mais pressão em cima, tem gente que acaba afobando. No meu caso, quando tem muita pressão em cima, eu acabo acelerando demais, eu acabo patinando no nado, por exemplo. Não acaba sendo um erro por excesso, né, por querer muito conseguir as coisas. Só que quanto mais se quer alguma coisa, tem que ser o oposto, né, que foi que eu aprendi, né? Então, quanto mais calmo tiver, mais tranquilo tiver, para mim é melhor. Então, foi que a gente foi descobrindo em várias competições, né? E toda chance que tem para aprender, a gente vai aprendendo para quando chegar em grande evento, estar o melhor possível. Sim. E como é que está sendo a tua rotina de treinos agora? Agora o treino está diminuindo um pouco, já está chegando perto, né, dos jogos. E a gente começou o ano muito cedo dessa vez. Era 2015 ainda, a gente já tinha começado a fase para os jogos, né? A gente deu umas férias bem antes, a gente descansou bem antes, para já começar já com foco total, né? Então os treinos mais fortes já ficaram para trás. Agora os treinos estão um pouco mais curtos, só que a intensidade está bem alta ainda. E quando mais perto vai chegando, vai invertendo um pouco, né? Vai
diminuindo o volume de treino, vai aumentando o trabalho técnico e a velocidade, transferindo tudo, né? Transferindo toda a carga de treino que a gente teve para fazer o melhor possível no pouco tempo que a gente tem de prova, né? Porque no meu caso mesmo é muito tempo de treino para competir numa prova que vai durar 1 minuto e 30. Então é uma coisa que é muito detalhe, né? Então agora é a hora que vai começando a focar mais em detalhe, pequeno, e eu transferir mais a velocidade mesmo. Tá tudo dando certo por hora. E tu tem uma meta de tempo para essa competição? Eu procuro não visualizar meta de tempo nenhum, porque quando a gente pensa muito em tempo, a gente acaba esquecendo no processo de como vai chegar no tempo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito errando, porque eu pensava, eu quero fazer tal tempo, tal tempo, tal tempo. Aí depois ia lá e não saía o tempo. Aí depois eu fui aprendendo que, ao invés de pensar no tempo, eu tenho que pensar em como eu vou conseguir o tempo que eu quero, porque chegar ao tempo que eu quero, o resultado que eu quero, é tudo uma consequência de como eu estiver nadando. Então, eu foco, 100% do foco é em como eu vou estar nadando, como vai ser desde o início até o final, como eu vou fazendo. Aí o tempo é a consequência de quão bem eu fizer essa parte. E qual categoria que tu vai competir? Eu sou SB5, é a categoria que eu nado, como eu sou nadador de peito, então S de swim e B de breaststroke, que é peito em inglês. Então é dividido de S1 e S10 para classe física. Quanto mais baixo o número, maior a deficiência. Eu sou S6 na natação. Só que como o peito ele é um nado que usa muito perna, então ele tem que ser diferente das outras categorias, porque como eu sou S6, só que eu tenho atletas no S6 que usam uma perna, ou algo assim, só que como o peito dá muita vantagem, então ele acaba sendo uma classe acima no peito. E como eu não uso nada de perna, acaba sendo uma classe abaixo. Então eu sou SB5. Mas é 100 metros, 200 metros? Quanto? 100 metros. 100. Mas tu nada também 200 metros, né? Algumas competições. Nas Paralimpíadas não tem, mas em competições que tem, qualquer metragem que tem, eu tô nadando. E qual é a data da primeira prova? Eu vou cair direto minha primeira prova vai ser direto sem peito. Vai ser dia 11 de setembro. Vai ser domingo. A gente está agora treinando em São Paulo ainda. Dia 20 agora, a gente vai para aclimatação, que vai ser também em São Paulo. Aí no início de setembro a gente já está indo para o Rio de Janeiro, para os retoques finais lá. Aí a gente fica até acabar. É tipo concentração, assim. A partir do dia 20 é isolamento total, né? A gente vai pro hotel e fica lá o tempo todo. Aí é só aquilo. E tem algum outro competidor que seja, assim, digamos, o teu maior concorrente, digamos assim? Atualmente eu estou em quarto no ranking, né? Eu estou junto com o Bolo, mas eu estou em quarto. Mas os maiores adversários é o russo, sueco e coreano. Eram 2 russos, né? Só que um esse ano foi pego no doping. Então o colega dele continua. E esses são os meus maiores adversários. E tá bem perto de conseguir, só que depende muito da hora, né? Ali é dia, e agora é treinar o máximo, o melhor possível e ficar o mais tranquilo possível para fazer o melhor lá. E a tua família vai ter excursão de Bagé para te acompanhar? Eu não sei, eu sei que algumas pessoas vão. Só que eu não sei se a minha mãe ela nem assiste eu competindo pela TV. Ela tem dificuldade de nervosismo de olhar eu nadando. Mas eu sei que a torcida, independente de estar lá ou não, vai estar muito forte, né? Que tem um fã-clube teu aqui praticamente, né? Não, eu fico muito feliz. O pessoal aí me ajuda bastante, a torcida. E esse é o maior desafio da tua carreira? Esse sem dúvida. O meu outro maior desafio foi que em 2012 eu fiquei fora dos Jogos de Londres, né? E aí foi um momento muito difícil, porque depois de tanto treino e por pouco detalhe ficar fora, eu sabia que eu podia nadar bem lá, mas eu não eu não desanimei, não, continuei treinando firme, continuei focando no próximo, né? Aí em 2013 teve o Mundial, e como eu não tinha desmotivado, não tinha chutado balde, né, como eu falo,
eu consegui nadar bem lá, eu consegui o título de campeão mundial. Então, mas agora esse é o maior desafio da minha carreira. Um desafio novo, né? O tempo todo vai mudando. Sim. Tá bem. Obrigada, então, Roberto. E boa sorte nos jogos. Obrigado. Qualquer coisa que precisar, só... Muito obrigada, viu? Obrigado. O Câmara Notícias encerra aqui. Acompanhe as últimas informações pela página da TV Câmara no Facebook. Nós voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite.